Nós estamos vivendo num tempo que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar cuidado para que a gente não seja influenciado por determinadas situações que aparentemente vão se tornando tão comuns. A gente vai escutando tantas coisas através das pessoas, através das mídias, através dos meios de comunicação, e a gente vai escutando, e aquilo que a gente escuta com muita frequência, a gente acaba entendendo que aquilo é uma normalidade, que aquilo é normal na nossa vida, que não tem problema nenhum, que a gente pode viver assim, porque todo mundo está vivendo assim, isso é mais do que normal no nosso tempo. Quantas coisas vai fazendo com que a gente mude o nosso pensamento, que a gente mude o nosso comportamento, que a gente mude o nosso jeito de pensar, de tantas coisas que nós escutamos, e aparentemente aquilo se tornou tão normal na nossa vida. Por isso que o Evangelho é aquilo que filtra aquilo que nós escutamos, para separar o que é bom e o que é ruim. Por isso que a nossa vida deve ter sempre como referência o Evangelho, para que a partir do Evangelho, aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, eu consiga discernir se eu devo viver, se eu devo fazer ou não. Por que eu estou dizendo isso? O Evangelho hoje traz uma parábola, e é preciso que a gente reflita sobre isso na nossa vida cristã, aonde o Evangelho apresenta um administrador infiel, um administrador desonesto, aonde ele manipula, aonde ele tenta agir de uma esperteza, aonde ele tenta agir de uma maneira desonesta para ser beneficiado. A primeira leitura também vai dizer sobre isso, porque a nossa vida cristã deve ser uma vida de retidão. O cristão, ele deve ser, hoje para muitas pessoas, uma pessoa honesta, ela tem que ficar em destaque. Uma pessoa honesta, ela tem que ser aplaudida. Uma pessoa honesta, ela tem que ser admirável. Ninguém nasce desonesto, a pessoa se torna. Ninguém nasce com o coração extraviado. Não, o coração busca outros caminhos. A nossa vida cristã, uma vida de retidão, a vida deve ser uma vida honesta, uma vida transparente. Hoje a gente escuta falar em tantas corrupções, tantos desvios, tantos roubos. Toda hora, todo dia a gente escuta isso pela mídia, e a gente acaba correndo o risco de nos tornarmos mais um nesse meio, mais um nesse pacote de desonestidade. O cristão, ele deve ser primeiramente reto, com o coração reto, com a alma reta, com o coração limpo, com a alma limpa. Ou seja, estar na igreja, vir para a fila da comunhão, participar de qualquer outro movimento, qualquer coisa que seja, mas que primeiramente, como diz a palavra, se nós formos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito. Se nós formos infiéis no pouco, seremos infiéis também em muitas coisas. É inconcebível, de repente, uma pessoa, quando sai de casa, vai para uma loja, já sabendo que não vai pagar aquela roupa, mas ela quer estar bonita na festa, ela tem que estar apresentável na festa, mas ela tem consciência que ela não vai pagar. Isso é um ato desonesto. E vou dizer até mais, estou dando como exemplo, essa roupa é uma maldição na sua vida. Não pensa que vai ficar bonito, que vai receber elogio, é uma maldição. Se a pessoa tem pré-determinado dentro dela, que ela vai ter uma atitude desonesta, que ela vai ter uma atitude onde ela vai comprar e ela não vai pagar, ela tem consciência disso, isso é um ato desonesto, isso é atrair sobre a sua vida uma maldição, isso é colocar sobre a sua vida uma maldição. Nós precisamos ter consciência sobre isso como cristãos. A vida nossa tem que ser uma vida de retidão, uma vida de honestidade, uma vida de transparência. Por isso que hoje parece que uma pessoa honesta, ela tem que ser aclamada, ela tem que ser aplaudida. Não, isso é princípio próprio do ser humano. Isso nós não precisamos ser cristãos ou não cristãos para sermos honestos. Isso faz parte da natureza humana, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa reta. O administrador do Evangelho, o Senhor vai dizer, nada vai ficar impune. Se for fiel no pouco, eu vou confiar mais.
Mas também, se for injusto no pouco, vai ser injusto também nas grandes coisas. Por isso que o Evangelho hoje nos alerta sobre isso, e a gente vai às vezes sendo contaminado por tantas palavras. Mas todo mundo faz isso, o mundo é assim, as pessoas são assim. A gente escuta isso na mídia toda hora, a gente escuta nas TVs, falando toda hora de desonestidade, de corrupção, de propina, e às vezes a gente acaba se envolvendo, se iludindo em querer buscar essa riqueza, de querer buscar esse benefício, de querer buscar esse ganho de uma forma ilícita, de uma forma desonesta. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está olhando? E depois a gente fica, mas a minha vida, eu não sei o que está acontecendo. Minha vida parece um inferno, minha vida é só confusão, minha vida é doença, minha vida é problema. Mas lógico, atraiu sobre si uma maldição. Buscou na sua vida um caminho de maldição, buscou na vida um caminho de desonestidade. Não é isso que o Evangelho propõe para cada um de nós. Se for fiel no pouco, eu vou confiar mais. Esses dias eu quis vender meu carro. Aí o cara da agência falou assim: se você voltar a quilometragem dele, você vai vender em uma semana. Ele já estava lá 2 meses na agência para vender. Ele falou: se você voltar a quilometragem, você vai vender em uma semana. É tentador, não é? Mas eu não gostaria nunca de ser enganado dessa forma. Eu não gostaria nunca de ser passado para trás dessa forma. E o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Mas ninguém vai saber, pode que ninguém saiba, mas Deus sabe. O que aconteceu? Eu não voltei, eu queria um valor, passaram-se 2 meses, eu vendi mais caro do que eu queria. Sabe por quê? Porque aos olhos de Deus, porque aquilo que Deus vê, o nosso coração, o que Deus vê das nossas intenções, por isso que Ele fala: se você for fiel no pouco, eu vou te confiar mais. Por isso que a gente deve buscar essa vida. É melhor nós sermos penalizados na verdade do que sermos beneficiados na mentira. É melhor nós termos uma vida onde as pessoas às vezes apontam o dedo para nós, às vezes nós somos perseguidos, às vezes nós somos maltratados, mas por vivermos a verdade, do que levarmos vantagem com mentira. Tem tantas pessoas que já não são mais aceitas em determinados grupos simplesmente porque ela é honesta. Se não te aceito em determinado grupo porque você é honesto, não se preocupe, porque se fechou essa porta, Deus vai abrir 2 devido à sua atitude, devido à sua verdade, devido à transparência do seu coração, devido à retidão do seu coração. Mas essa deve ser uma marca de cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus diz: não dá para servir a 2 senhores, a servir a Deus e a servir ao dinheiro. Porque quando fala ao dinheiro, não que ter dinheiro é pecado, não que uma pessoa milionária ela é condenada, não é isso que o Evangelho fala, mas a prisão do nosso coração. Aonde está preso o nosso coração? Se o nosso coração estiver preso no dinheiro, é exatamente isso que o Evangelho fala. Não é de ter muito dinheiro. Tem pessoas que têm muito, mas o seu coração não está preso ali. Tem pessoas que são milionárias, mas o seu coração não está preso naquilo que ela tem, não está preso. É isso que o Senhor fala para cada um de nós. Ter dinheiro não é pecado, o pecado é a forma que nós conseguimos, é a maneira que nós conseguimos. Se é por um caminho reto, que Deus olha e fala assim: a sua vida está sendo agradável aos meus olhos, a sua atitude está sendo agradável aos meus olhos, isso sim é abençoado por Deus. Porque o Evangelho de hoje vai nos fazer essa exortação, onde o Senhor explica então uma parábola, onde o administrador, o que ele faz? Ele já sabia que ele ia sair, e ele começa a fazer atitudes desonestas para levar vantagem. Ele começa a ser falso, a ser desonesto, para poder compensar uma perda que ele ia ter lá na frente. Não adianta vir para o altar, não adianta pegar o microfone de uma igreja, não adianta sentar no banco da igreja, se nós tivermos dentro de nós esse desejo: eu vou mesmo, eu faço, todo mundo faz, e depois eu vou lá na missa, vou lá, confesso, e está tudo certo. Não é assim.
Não é assim, porque tem as consequências de Deus. A mão de Deus pesa sobre cada um de nós quando nós somos pessoas desonestas, já pré-determinado dentro de nós que eu saio de casa já para fazer o mal ou causar um prejuízo na vida de alguém. Existe uma maldição sobre nós, porque isso não é divino, não é uma atitude divina, não é uma atitude que agrada a Deus. Porque enquanto de repente eu penso dessa forma, uma pessoa pode pensar dessa forma, a gente esquece que do outro lado existe uma pessoa que vai ter um prejuízo, existe uma pessoa que esse dinheiro vai faltar para ela, existe uma pessoa onde isso vai fazer necessidade na vida dela. Nós precisamos ter essa consciência, e ser cristão é exatamente respeitar o próximo. Ser cristão é exatamente ter a consciência que no próximo existe a pessoa do Cristo, então eu preciso respeitar. Então a nossa vida deve ser uma vida honesta. Nós precisamos ser cristãos honestos, nós precisamos ser cristãos de coração reto, de alma reta. Nós precisamos ser cristãos cada vez mais, onde a nossa vida seja um sinal de Deus, seja rastro de Deus, seja a presença de Deus. Aí sim, é isso que Deus quer para cada um de nós. O Evangelho de hoje nos chama atenção sobre isso. O Evangelho de hoje nos chama atenção sobre isso, e vai dizer até mais: aqueles que têm dinheiro que pisam nos pobres, que pisam nas pessoas humildes, que maltratam as pessoas humildes, somente porque tem um cargo, somente porque tem dinheiro, somente porque tem casa nova, somente porque tem carro do ano, carro importado, e por isso pisa nos seus empregados, pisa nas pessoas humildes, maltrata as pessoas que não deveriam. É o Evangelho de hoje. Sabe o que acontece? Nós esquecemos que nós nascemos sem nada e vamos voltar sem nada. Nós esquecemos que nós nascemos nus e vamos voltar com uma roupinha que vão arrumar de última hora para a gente. Nós vamos deixar tudo para trás, e não vale a pena. Não vale a pena nós acumularmos na desonestidade, não vale a pena nós nos enriquecermos pisando na vida de alguém, pisando nas pessoas necessitadas, maltratando nas pessoas humildes, maltratando as pessoas com arrogância, com ignorância, com prepotência, simplesmente porque eu tenho, meu bolso está cheio, o seu está vazio, então eu posso fazer da sua vida o que eu quero. Isso é cruel aos olhos de Deus, isso é maldade aos olhos de Deus. Pisar na vida de alguém só porque ele não tem nada. Eu tenho um carro importado e você anda a pé, então eu tenho que te maltratar. Eu tenho farturas dentro da minha casa e na sua não tem nada, então eu vou te maltratar. Isso é um coração cruel, isso é um coração maldoso, isso é um coração que está longe de Deus, muito distante de Deus. Sabe por quê? Porque aos olhos dele somos todos iguais. Porque o dia que a pessoa pega uma enfermidade, está dentro de um hospital, de uma UTI, está enfermo dentro de casa, impossibilitado de fazer tantas coisas, aí que a gente vê quem é rico e quem é pobre. Aí que a gente vê quem é rico e quem é pobre. Porque muitas das vezes a riqueza não está no bolso, mas ela tem que estar aqui dentro do coração. Porque às vezes quem tem muito, quando está doente, fica sozinho. Quem não tem nada e está doente, a sua casa fica cheia. Esse é o rico, porque quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E nós façamos da nossa vida, primeiramente, para enriquecer a nossa vida espiritual e não a nossa vida material. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.